Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm mandado mensagem para a gente, que têm participado dos nossos debates. Isso é muito importante porque discutir os rumos que o país está seguindo, isso é fundamental, é de extrema importância, porque as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, irão viver nesse país, que a gente queira ou não, que a maioria não tem outro meio para tal. Tentar trazer uma luz para a cabeça ainda fechada de muita gente, porque conhecimento é fundamental, e a falta de conhecimento gera essa ignorância que a gente tem assistido, presenciado em nosso país, e a ignorância em todos os aspectos. A ignorância educacional, a ignorância política, a ignorância cultural, religiosa, e a gente tem de começar a trabalhar para desmembrar esse tipo de situação, para que a gente possa realmente viver num país mais justo, mais solidário, onde o respeito seja elemento fundamental para a construção de identidade nacional, não essas loucuras que estão sendo pregadas aí. E como é que a gente consegue isso? Com informação de qualidade e principalmente com educação. A educação é que permite com que a gente eleja melhor nossos representantes, não ponha qualquer picareta, qualquer lunático, qualquer postulante a ditador no poder, onde a gente possa cobrar das autoridades aquilo que diz a legislação. Então, o nosso papel aqui é justamente trazer essa luz, trazer esse debate para que a gente possa ter, não sei se para a nossa geração, mas para gerações futuras, um país mais digno, um país onde você não seja morto pela cor de sua pele ou pelo bairro que você mora, onde a lei realmente tenha o seu papel, onde diz que todos nós somos iguais perante a lei. E é esse o nosso objetivo. Pedir a vocês que não esqueçam de dar lá seu likezinho no nosso vídeo, porque isso ajuda a gente a divulgar nosso trabalho. Temos um percentual muito pequeno ainda de inscritos, e algumas pessoas estão me cobrando a questão das lives no YouTube. Eu tenho feito no Facebook, tenho feito no Instagram, mas o YouTube, por exemplo, só permite que a gente faça live a partir de 1000 pessoas inscritas. Então a gente está buscando justamente trazer pessoas coerentes, conscientes, que realmente queiram debater e não busque a questão meramente ideológica para construir esse nosso canal. Hoje de manhã eu acordei com uma notícia que foi a prisão do Queiroz, aquele Queiroz das rachadinhas do então, na época, deputado da família bolsonarista do Rio de Janeiro. Rachadinha com pouco valor, né? Como eles costumam dizer, 2,3 milhões. O Queiroz estava justamente escondido na casa do advogado que defende o atual senador e que também defende questões ligadas ao presidente da República. O incrível é que esse mesmo deputado, esse mesmo advogado, em uma entrevista, inclusive há dias atrás, a uma emissora de TV, disse que não sabia o paradeiro de Queiroz, que não tinha contato nenhum com Queiroz, e depois de campana de 10 dias da Polícia Civil do Rio de Janeiro, evidente com ordem judicial, se consegue pegar Queiroz escondido numa casa que pertence ao advogado que defende e representa o filho e o presidente em algumas questões, como ele mesmo falou. É muito estranho isso, né?
A OAB precisa averiguar essa questão, essa postura, porque, pelo que mostra os fatos, além de estar tentando e buscando esconder mais alguma coisa além das rachadinhas, faltou com a verdade durante o exercício da profissão esse advogado. Tudo bem que o advogado deve buscar proteger seu cliente, mas mentir abertamente em rede nacional, isso cabe à OAB investigar e, apesar do corporativismo, quem sabe até abrir um processo disciplinar contra essa pessoa. Porque o que é que tanto eles queriam esconder e querem esconder? Porque Queiroz estava sumido há quase um ano. E ele disse que não tinha conhecimento do paradeiro de Queiroz, e o caseiro, que foi questionado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, disse que Queiroz já morava nesse espaço há quase um ano. Eu sou um dos críticos ferrenhos da justiça brasileira, principalmente depois do golpe de 2016. Mas parece que agora a justiça brasileira, ela alguma vez no limiar da nossa história, ela está deixando de ter dois pesos e uma medida, buscando justamente esclarecer os fatos de enriquecimento ilícito, de desvio de verbas públicas, de peculato, coisa que a família Bolsonaro aparentemente sabe fazer muito bem, ao menos é o que dizem as investigações, não estou aqui presumindo o julgamento de ninguém, e que eles tentam esconder de todas as formas. A desculpa é que a denúncia não foi feita pelo Ministério Público e sim pelo COAF. E aí eu vou trazer uma situação bem peculiar. Se você está como parlamentar e as pessoas devolvem uma parte daquilo que ganha e você tem funcionário fantasma, isso não é crime? Então a lei mudou. Apesar de que, infelizmente, isso é prática no nosso país. Infelizmente, isso é prática no nosso país. Recentemente teve um caso desse aí na Câmara dos Deputados, em Brasília. Então isso é uma prática recorrente no nosso país. Principalmente naqueles gabinetes onde tem 15, 20, 25 pessoas. Isso é muito comum. Conheço muitos casos. Não tenho como comprovar, pois é a palavra dessas pessoas, que alguns que me disseram, contra essas pessoas que têm, na maioria das vezes, fórum privilegiado. Então, assim, tomara que a justiça se faça realmente presente, se cumpra, se investigue, se puna quem tem de punir, assim como deve punir também quem é que está financiando os 300 de Brasília, os 300 do Brasil. Porque eu lembro que numa manifestação de 2016, um garoto da favela do Rio de Janeiro, negro, pobre, ele estava com alguns produtos na mão, ao qual ele disse que tinha acabado de sair de um mercado e passou próximo à manifestação. Ele foi preso e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Segundo eu soube, não tenho informação ainda verídica, porque infelizmente aqui se busca dificultar as informações nesse país. Para vocês terem ideia, com relação àquela blitz feita lá no STF pelo presidente e os empresários, eu mandei um e-mail protocolar para o STF pedindo a relação dos empresários que lá tiveram. Isso tem mais de um mês, até hoje eu não recebi resposta. A única coisa que chegou para mim foi um número de protocolo por um e-mail eletrônico. Você tem a lei de acesso à informação, mas infelizmente aqui na maioria das vezes ela não funciona. Então quem é que financia isso aí? Porque o dinheiro não brota em árvore. Quem é que financiou essas fakes, essas mentiras que ajudou a eleger o presidente da República? Desmoralizou muitos de seus concorrentes.
Então a justiça tem de se fazer presente, tem de fazer o seu papel, tem de deixar de ser política e ser justiça. Apesar de que agora, ultimamente, o que mais a gente tem visto é pastores de igrejas neopentecostais, não estou aqui fazendo, como se diz, endemonização, como já me disseram, de nenhuma religião, mas pastores de igrejas neopentecostais, aquelas que apoiam o presidente da República, que diz que ele é um enviado de Deus. Imagine uma pessoa que defende tortura, assassinato, estupro, é um enviado de Deus, imagine quando for do Satanás. Esses pastores têm ido para as redes sociais e lançarem nota de repúdio ao STF e ao Congresso. Principalmente ao STF, por estar investigando as mentiras essas que ajudou muito a eleger o presidente da República. E aí inclusive eu questionei algumas pessoas com relação à réplica dessas notas de repúdio dessas pessoas, e aí me disseram, porque o cara é engenheiro. Eu digo, gente, eu não sabia que engenheiro tinha uma dotação tão grande com relação a conhecimento constitucional. Deveria estar no Supremo essas pessoas, né? Porque um engenheiro questionar a legalidade e a competência do STF com relação aos julgamentos, aí quando você vai olhar, também o cara é pastor. E aí, no perfil do cara tá lá uma foto com o presidente da República. Aí você entende por que ele está questionando. Ou seja, são as pessoas utilizando a palavra de Deus, mercantilizando a palavra de Deus e fazendo disso um instrumento para ludibriar cada vez mais a população, principalmente aqueles que não têm acesso à informação ou que não conseguem ler nas entrelinhas, porque nada é por acaso. Tudo que está posto aí tem um quê e um porquê. O problema é que, assim, como a gente vive num país de mentiras, a nossa história é tão verdadeira quanto uma cédula de R$3 e nós não gostamos de buscar conhecimento. Tanto é que, se você for fazer um levantamento, quais são durante todo o ensino, principalmente ensino médio, quais são as aulas que mais os alunos buscam não participar? Sociologia, filosofia e história. Porque obriga você a pensar, obriga você a entender o que está acontecendo, ajuda você a ler nas entrelinhas, mas conhecimento muitas vezes é doloroso. Às vezes é melhor se continuar ignorante, porque talvez se sofre menos. Eu acho que é por isso que a população brasileira tem elegido tantos ignorantes, tantos marginais, para representá-la. Eu espero que um dia isso mude e que a gente possa justamente ter um país de pessoas pensantes, ativas, não de califado de direita ou de esquerda ou de religião A ou B, mas sim um país de pessoas que conheça seus direitos e principalmente os seus deveres. Mas só se faz isso através da educação. E aqui no Brasil se busca para fazer com que a educação, cada dia que passe, seja pior. Porque eu preciso de uma educação bancária, eu preciso de uma educação doutrinária para que eu possa justamente bitolar o pensamento, a fala das pessoas, para que elas continuem obedecendo justamente aquilo que está sendo posto sem questionamento. Então, infelizmente, a gente talvez essa nossa geração não consiga quebrar esses paradigmas, mas vamos torcer para que a gente consiga implantar algumas sementinhas na cabeça dessas pessoas para que sirva de um ponto de luz para gerações futuras. E o presidente da República, que se calou durante os ataques ao STF e a tentativa de invasão do Congresso Nacional pelos 300 do Brasil, hoje chamou o seu ministro da Justiça, como é o nome da figura? O André Mendonça, tá aqui na página do UOL. Horas após prisão do
policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, republicano Rio de Janeiro, e amigo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça André Mendonça foi chamado ao Palácio do Planalto. Que maravilha, né? Será que o ministro da Justiça vai virar também advogado e vai pedir habeas corpus para Queiroz? Porque ele fez isso lá com relação à questão das fake news. E aí alguém vai me dizer que não há nada de estranho nisso aí? Quando a gente vê a postura, a fala do presidente da República e ele tentando blindar todos aqueles que o apoiam, e a gente volta e vai buscar na história o que foi o fascismo na Itália com Mussolini, eu vejo todas as características, todas as práticas. Só está faltando um golpe para poder instituir justamente um governo extremamente autoritário aqui, que é o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, como seus apoiadores, seus lunáticos, seus psicopatas que o seguem, que o apoiam, pedem. Que brasileiro que tem vergonha na cara, que conhece um pouquinho da história desse país, por menor que seja, jamais vai pedir golpe militar, jamais vai pedir AI-5. Porque para mim eu vejo como mera ignorância e a questão de você querer ser subalterno a um determinado ser que você considera como um ser celestial. Apesar de que, durante a campanha para as eleições de 2018, muitos pastores de determinadas igrejas neopentecostais disseram que o presidente era o enviado do Senhor, que era o novo Messias. Se ele é o novo Messias, imagine quando for o Satanás. Fico nesse questionamento. Mas, vamos lá. Falando também um pouquinho da flexibilização da morte, porque infelizmente é o nome que a gente pode dar, né? Para as questões pertinentes a essa flexibilização que está acontecendo em algumas cidades, nas principais capitais, mesmo o Brasil batendo recordes e recordes de casos e de mortes por Covid-19. Vocês terem ideia, nas últimas 24 horas foram 1.209 mortes em todo o país. Nós temos hoje mais de 960 mil casos e mais de 46.679 mortes desde o início da pandemia. O presidente disse que poderia matar uns 30 mil, o Roberto Justus disse que poderia matar uns 5 mil. Então nós já passamos aí da cota do Roberto Justus 9 vezes e da cota do presidente já passamos aí mais 50%. Talvez a gente comece a tomar algum posicionamento, alguma postura quando a gente viver igual aos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a Universidade de Washington disse que da proporção que está indo até o final de outubro, mais de 200 mil pessoas vão morrer. Aqui a gente está esperando talvez chegar aí a aproximadamente 100, 200 mil para começar a fazer alguma coisa. Mas os empresários dizem que eles estão quebrando porque o comércio está fechado. A gente entende sim que há uma fragilidade econômica, que há uma crise econômica, também por falta de organização política, por falta de preparo político do grupo que está aí no poder. Mas eu abro as empresas, abro o comércio, e aí a gente mata aí, sei lá, 10% da população brasileira. Essas vidas vão ser salvas depois que a economia voltar a se reestruturar? Esses donos, esses presidentes dessas empresas vão estar na linha de frente? Porque se eles estivessem na linha de frente, tudo bem, vamos abrir. Porque vai morrer todo mundo mesmo. Mas eles não vão estar na linha de frente, eles vão estar nas suas coberturas, comandando tudo dos seus laptops, dos seus notebooks, enquanto o preto, pobre, vai estar à frente desses trabalhos, dessas ocupações, se contaminando, porque vai ter ônibus lotado, vai ter metrô lotado, vai levar para a sua casa dentro da favela
onde muitas vezes é um espaço de 4x4 com 5, 6, 7, 8 pessoas. Então eu coloco como flexibilização da morte. E aproveitando também, mesmo sendo um crítico ferrenho da justiça brasileira, e tenho meus motivos para isso, e depois de 2006 se tornou algo mais frequente. Quando faz a coisa certa, eu elogio. Quando faz a coisa errada, eu também elogio. Parabenizar ao STF por manter o dito ministro da Educação, porque de educação ele não entende absolutamente nada, como réu na questão das fake news. Porque esse cidadão, como ministro da Educação, é uma vergonha para a educação, que já é caótica. A educação pública brasileira ela é caótica, e quem vive em sala de aula, quem trabalha em sala de aula, quem trabalha em bairro periférico sabe disso. Mas ele conseguiu fazer com que se tornasse pior. Tentando impor à força, através de medida provisória junto com o presidente, escolha de reitores biônicos para instituições federais de ensino, abandonou o Fundeb, não tem critério nenhum para a educação durante a pandemia. Quem fez algumas coisas foi o CNE, o Conselho Nacional de Educação, porque ele não sabe para que lado vai a educação, ele não conhece absolutamente nada de educação. Talvez ele conheça de gamão, sei lá, de ditadura, de dar golpe, talvez ele conheça a respeito disso. É um cara que fez vários vídeos ofensivos, xenófobo, utilizando inclusive personagens do desenho animado da Turma da Mônica para criticar e tentar diminuir a população chinesa. Esperou uma ação na justiça e um posicionamento do Congresso para tomar uma posição sobre o Enem. Então, meus parabéns aqui ao STF. Eu espero que tenha essa mesma serenidade, esse mesmo postura com relação a colocar na cadeia quem disseminou as fakes lá a partir de 2016, seja ele empresário ou não, que isso aí não seja nada mais nada menos do que algo para enganar a população. Que a gente possa aí continuar tendo aí momentos de luz na nossa vida, buscando sempre conhecimento, debatendo, porque conhecimento a gente pode debater, não é ideologia política partidária, porque a gente tem de ter sim conhecimento, para que a gente possa fazer desse país um lugar mais digno, um lugar mais célere para a gente viver. Um abraço a todos e fica com Deus.